Oi, 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 gente! Eu sou a Kemi e sejam todos bem-vindos ao Akemi Invest. Uau, será que tem alguém por aqui ainda? Faz exatamente um ano desde que eu parei de postar vídeo nesse canal. Não tenho muito o que explicar. A verdade é que eu passei a ter 2 empregos e ficou muito corrido. E todo o tempo livre que eu tinha, eu estava ou dormindo ou me dedicando à minha família. Então acabou que uma semana que eu não postei vídeo virou um mês que eu não postei vídeo virou um ano. E quando eu percebi que eu não tava mais postando e que eu não tinha realmente uma intenção de voltar a postar, eu decidi apagar os vídeos aqui do canal. E que sorte que eu não apaguei o canal, porque esse mês de agosto eu tive um insight sobre a minha vida. Eu percebi que esse ano eu faço 30 anos. E a pessoa que eu gostaria de ter me tornado, né, a pessoa que eu imaginava que eu seria aos 30 anos, não é a pessoa que eu sou no momento. Isso me deixou um pouco assustada. Então, eu decidi fazer um desafio para mim mesma, onde eu vou cuidar de cada aspecto da minha vida, para que eu chegue em dezembro, que é na data do meu aniversário, muito mais feliz e muito mais me sentindo completa com a pessoa que eu me tornei, né? Que não é exatamente a sensação que eu sinto agora. Então, eu tô cuidando de todos os aspectos da minha vida, tanto minha vida profissional, minha vida pessoal e principalmente minha vida financeira. Toda essa jornada que eu decidi seguir, eu decidi postar em um outro canal. Então, se você tem curiosidade de saber que desafio é esse, se você tem curiosidade de saber um pouco mais sobre a minha vida pessoal, né, não só sobre a minha vida financeira, ou se você só quer ver o que uma mulher de quase 30 anos está fazendo dos seus dias, vou deixar o link aqui do outro canal. Se você sentir interesse de dar uma passadinha lá, será sempre bem-vindo. No começo do mês, eu decidi que eu ia voltar a postar vídeo aqui e eu cheguei a gravar o vídeo da minha organização para o mês de março, né? Que é aquela organização de início de mês, onde você pega o salário e distribui o dinheiro. Por algum motivo, gente, eu gravei esse vídeo todo, entre muitas aspas, e quando eu cheguei no final que eu fui olhar a gravação, eu não tinha apertado o play do celular. Então eu acabei que eu não gravei nada. Isso me deixou muito irritada e desmotivada, e eu falei, quer saber, eu não vou gravar isso de novo. Até pensei em não voltar com o canal no fim das contas, porque eu já tava me sentindo estressada, mas nem sempre a gente precisa começar com o começo, não é mesmo? Então, ao invés de começar a postar aqui com aquele vídeo de organização mensal, eu vou começar a postar aqui com o meu vídeo de check-in de gastos semanais. Esse é o caderno que eu tenho usado para organizar toda a minha vida, tanto minha vida pessoal quanto minha vida financeira. Você vai ver ele bastante por aqui, também vai ver ele bastante no meu outro canal. Eu vou abrir ele na parte das minhas finanças, né? Então, aqui no mês de agosto, vou deixar aqui para que vocês consigam ver mais ou menos como é que foi a distribuição desse planejamento do mês de agosto. Muita coisa que tá aqui, eu vou explicar só em setembro, que é quando eu vou voltar a fazer esse planejamento de novo. Mas vamos ao que importa, que é o check-in semanal. Bom, aqui é a folha que eu tenho alimentado o meu check-in de gastos, e agora a gente vai designar o que foi gasto em cada categoria para eu poder pagar e ver se a gente continua no verde ou se estamos no vermelho. Eu costumo concentrar todos os meus gastos no cartão de crédito, porque isso faz com que o dinheiro que eu tenho designado para aquela categoria renda um pouquinho de dinheiro, né, enquanto ele tá parado lá na conta da Nubank. Às vezes é um pouquinho só, às vezes são só alguns centavos que eu consigo de rendimento. Mas todo dinheiro a mais é válido, né? Ainda mais quando você não tá fazendo nada para ter esse dinheiro, a não ser deixar ele parado. Hoje é dia 14, se eu não me engano. Se não for 14, eu vou estar colocando a data aqui. Mas vamos lá dar uma olhada em todos os gastos que eu tive até o presente momento. O primeiro gasto, gente, que eu tive foi lá no dia 7 de agosto. Eu tive 2 gastos nesse dia. O primeiro foi um valor que eu paguei para fazer uma trilha. Eu tenho gostado muito de fazer trilha, né, e de fazer
de visitar a cachoeira, ficar no meio do mato. Isso eu tenho gostado muito, é uma coisa que eu me descobri gostando. E como eu tenho medo de ir para o meio do mato sozinha, né, ainda mais sendo uma mulher aqui em São Paulo, né, no Brasil, de uma forma geral, então eu tendo a pagar guias turísticos para eu conseguir fazer essas trilhas, né? Então, o primeiro gasto que eu tive no dia 7 de agosto foi um gasto com trilha. Esse dinheiro saiu de uma caixinha que eu tenho na Nubank, que é uma caixinha destinada para essas coisas mesmo, para as minhas trilhas, para as minhas corridas. Então, eu vou estar colocando aqui, vou estar pintando ela na cor da trilha, porque eu tive um gasto de R$ 65 que eu paguei para estar fazendo essa trilha. Essa trilha eu vou estar fazendo no final do mês. Eu vou estar fazendo ela, não sei se é dia 28 ou dia 29, mas eu vou estar gravando como é que foi essa trilha pra estar postando no outro canal. Mas foi o gasto que eu tive logo no dia 7. Outro gasto que eu tive no dia 7 foi o gasto da minha recarga no celular. Eu não tenho um plano pré-pago no celular, eu tenho um plano, quer dizer, eu não tenho um plano de celular, no caso, eu tenho um plano pré-pago. Então, eu coloco o crédito para eu poder usar o celular. Até porque, em casa, na maior parte dos lugares onde eu vou, eu tenho acesso ao Wi-Fi. Então, eu achei que seria uma forma de economizar não tendo um plano de celular, né? Aquele valor que você paga mensalmente. Esse mês deu errado e eu vou explicar o que aconteceu, mas no momento a gente pode dizer que no dia 7 de setembro eu tive um gasto de recarga de celular. Eu fiz um gasto no valor de R$ 30. Indo para o dia seguinte, dia 7, aqui a gente consegue ver que eu passei R$ 3,29 na água, porque eu fui pra academia e eu esqueci minha garrafinha de água, então eu fui comprar uma garrafa de água, ela tá até aqui, agora eu tenho enchido ela e tô usando ela, mas eu fui pra academia e esqueci a minha garrafa de água, então eu tive que comprar. Então no dia 8 eu gastei R$ 3,29 no cartão que eu comprei água. Então, esse vai sair dos meus gastos que eu tenho, né? Dos meus gastos para sobreviver o mês, que eu passei ali, R$ 3,29 para comprar uma água. E também, no dia 8, eu antecipei algumas parcelas que eu tenho no cartão. Eu tive que comprar um celular parcelado, porque eu comprei meu celular, eu juntei dinheiro o ano passado, comprei o meu celular à vista na Black Friday. Esse celular chegou para mim em janeiro. E em fevereiro, eu fui furtada. Então eu já não tinha mais dinheiro, porque todo o dinheiro que eu tinha guardado para o celular, eu paguei ele de uma vez à vista. Para não ficar sem celular, eu ia ter que comprar outro parcelado. E eu queria o mesmo celular, gente, porque eu não conseguia aproveitar esse celular, né? Eu sei que, estrategicamente pensando, eu devia ter comprado um celular um pouco mais barato, já que eu não tinha o dinheiro guardado. Mas eu achei de uma afronta, gente, essa é a verdade. Eu achei de uma afronta eu ter comprado o celular e não ter podido usufruir nada dele. Então eu quis comprar o mesmo e tive que parcelar no cartão em 10 vezes. Todo mês eu tento antecipar as últimas parcelas, porque senão eu vou terminar de pagar esse celular lá para março do ano que vem. E esse mês, no dia 8, eu antecipei 2 parcelas, se eu não me engano. Então, eu vou estar pintando aqui, porque essa também é uma caixinha que eu tenho na Nubank, eu preciso tirar o dinheiro de lá para poder pagar essa antecipação de parcela. No mesmo dia, eu comprei um doce. Tem uma moça no meu trabalho que vende um doce super gostoso e eu comprei um doce dela. Então, esse doce me custou R$ 36 porque eu comprei mais de um. Eu comprei pra mim, comprei pra trazer também pra minha mãe. Então, esse doce vai sair da minha caixinha de gastos do mês, né? Eu tenho uma caixinha que eu posso usar durante o mês, não é nada específico. Então, eu vou tirar esse dinheiro de lá. Então, paguei R$ 36 nesse doce no dia 8. E aí, no dia 8, vocês vão ver que eu tenho outra recarga de celular no valor de R$ 30. O que que aconteceu? Quando eu recarreguei o celular aqui no dia 7, no dia anterior, eu basicamente não ativei o Wi-Fi. Eu fiquei usando os dados móveis sem perceber.
Então, tudo que eu fazia no celular estava descontando dos meus dados móveis. Eu fiquei assistindo vídeo no YouTube, sabe essas coisas que gastam muitos dados? Eu fiz isso tudo nos dados móveis. Eu não percebi que eu não tinha atualizado, né, ativado a opção de Wi-Fi do celular. Então, os meus créditos acabaram. E para não ficar sem crédito, eu fiz mais uma recarga de R$ 30. Eu tenho quase certeza que eu vou ficar no vermelho quanto às recargas de celular, porque em uma semana eu gastei o que eu deveria ter gastado em metade do mês. Vamos ver como é que vai ficar isso até o final do mês. Aí a gente vai pro dia 9. No dia 9, caiu na minha conta a parcela da Netflix. Então, ela já tá no meu cartão, eu preciso pagar, né? E para isso eu preciso tirar do dinheiro que eu tenho designado para assinaturas. Então, vou estar aqui pintando o valor de R$ 20,90 para eu saber que eu preciso tirar esse valor da minha caixa, do meu envelope de assinaturas para estar pagando a mensalidade da Netflix. No dia 10, eu fiz uma preparação para essa trilha, né? Essa trilha vai acontecer no final do mês, então eu precisei comprar algumas coisas para eu estar pronta para essa trilha. Uma das coisas foi uma bolsa. Eu comprei uma bolsa porque eu sempre usei a minha mala de academia, que é como se fosse uma mala mesmo, gente. Só que ela não dá para você colocar nos seus ombros, né? Ela é de um lado só, como se fosse uma bolsa, né? No caso, eu não comprei uma bolsa, eu comprei uma mochila. E a que eu usava para fazer trilha era uma bolsa, você usava no ombro só. Dependendo do tempo que você vai ficar na trilha, começa a doer, porque o peso todo fica concentrado num lado só do seu ombro. Então, eu precisava de uma bolsa, de uma mochila, e eu comprei ela. Vou estar colocando aqui vídeo, se eu conseguir, dessa mochila. Comprei ela na Shopee, ela é um tamanho super bom e ela é impermeável, né? Então, é ótimo, porque quando você vai fazer trilha, você nunca sabe se tá chovendo, se você vai cair na lama. Então, eu precisei comprar essa bolsa e precisei comprar também um tênis, que é um tênis de trilha. Ele é mais aderente, então ele faz com que eu não caia com muita frequência, né, enquanto eu tô no meio do mato. Essas duas compras são compras que eu acabo fazendo uma vez só e costumo utilizar ela por muitos e muitos anos. O tênis que eu costumava usar para fazer trilha até então, ele tá na casa do meu namorado, na França. Eu levei o tênis pra lá da última vez que eu fui visitar ele e esqueci de colocar na minha mala de volta. Então, essas duas despesas que eu tive, elas vão sair da minha categoria de trilha. Eu acabei separando um dinheiro a mais porque eu queria mesmo. Eu tava juntando, na verdade, nos últimos meses um dinheiro a mais porque eu tava querendo comprar um tênis novo. E esse mês eu consegui fazer isso. Então, esse dinheiro, tanto da mochila quanto do tênis, vão sair da minha caixinha de trilhas. Outro gasto que eu tive no dia 10 foi a minha mensalidade da Smart Fit, né? Ela saiu do meu envelope de assinaturas e ela caiu, me foi cobrado no dia 10 o valor de R$ 149,90, que é o plano que eu tenho. Eu preciso até ver, porque eu recebi um e-mail, parece que o mês que vem a Smart Fit vai aumentar, né? De 149 para 150 e alguma coisa. Eu preciso até ver para ver se eu ainda vou querer continuar a ter esse plano super premium deles, né? Vamos ver, mas isso é um pensamento pro próximo mês, né? Esse mês o que eu tenho que fazer é pagar. Então, ele vai sair do meu envelope de assinaturas. E por último, eu fiz no dia 13 uma compra de ração pro meu cachorro, né? Comprei a ração dele seca e comprei também a ração úmida e é o que ele precisa para passar o mês. Então, ele vai sair do meu envelope do Apollo. É um dinheiro que eu deixo concentrado na minha conta da 66 Bank. Porque aí eu deixo esse cartão até com os meus pais e aí tudo que eles precisam gastar com o Apollo, eles passam nesse cartão. Agora eu vou estar passando para essa outra folha, que é uma folha de acompanhamento, e é aqui que eu faço o acompanhamento se eu ainda estou no vermelho ou se eu conseguir não estar mais no vermelho, né, gente? O que eu tenho ainda para gastar no mês, é aqui que eu faço esse acompanhamento. Assinatura, eu tive gastos com assinatura esse mês, e eu tinha
na caixinha de assinatura, e eu tinha no valor, né, de assinatura, tinha separado o valor de 170 e 80. Para isso, eu tive um gasto de... Vou ir fazendo um cheque para eu saber que já foi pago, né? Tive um gasto no valor de R$20,90 e tive um gasto no valor de R$149,90. Então, eu não tenho mais nada para gastar com assinatura, e era isso mesmo. As únicas assinaturas que eu tenho são essas duas, da Netflix e da Smart Fit. Pro próximo mês, então, eu vou ter que aumentar esse valor, porque a minha mensalidade da Smart Fit vai aumentar. Apollo, eu tive gasto com Apollo já essa semana. E eu tinha designado para o Apollo, para eu gastar durante o mês com ele, o valor de R$227. E eu acabei gastando R$118,80 com a ração dele. Então, eu ainda tenho, com o Apollo, o valor de R$108,20 durante o mês, o que é muito bom, por quê? Porque eu quero mandar ele para fazer a tosa, né? O banho e tosa. Próximo reserva do mês, eu ainda não precisei mexer nessa reserva por enquanto. E aí, a gente tem recarga do celular, que eu tive gastos, sim, com a recarga do celular. Geralmente, gente, eu costumo passar o mês com R$60, às vezes com R$90 na recarga do celular. Vamos ver como vai ficar esse mês, já que aconteceu isso aqui que eu disse pra vocês, né? Vamos ver se eu vou conseguir manter esse envelope no verde, o que eu acho pouco provável. Mas então, eu tinha R$90 designados e eu gastei já R$60. Então, eu ainda tenho uma recarga para fazer esse mês. Carteira. Carteira é o valor que eu tenho na minha carteira para passar o mês. Eu acabei de ver que eu pintei isso daqui errado. Mas carteira é o valor que eu tenho na minha carteira para passar o mês. E eu tive alguns gastos essa semana. Tudo que vocês estão vendo de roxo, na verdade, gente, era para eu ter pintado com esse amarelo aqui. Eu vou fazer um risquinho só para eu saber que o erro foi meu e eu tentar consertar o que eu fiz. Mas a carteira, isso daqui vai sair da minha carteira e isso daqui vai sair da minha carteira também. E eu tinha separado para esse mês o valor de R$500 para eu passar o mês, né? Para ter os gastos que eu tenho mensais esse mês. E eu gastei o valor de R$3,29 comprando uma água e gastei o valor de R$36 comprando alguns doces. Eu tenho na minha carteira ainda R$460,71 para continuar esse mês. Desafios. Eu ainda não coloquei nada nos desafios essa semana. E contas, gente, contas, o que eu tenho no meu cartão de parcelamento, que eu deixei o valor de R$530,14, que é para pagar a parcela do meu celular. Porém, desde que eu fiz aquele adiantamento das parcelas, não caiu ainda na minha conta para eu pagar a parcela desse mês. Eu não sei se quando eu fiz o adiantamento, pagou já essa parcela e a próxima. Enfim, de qualquer forma, continua na minha conta esse valor de R$530,14. E eu vou tentar adiantar mais uma parcela, então, do meu celular, já que não me foi cobrado esse mês. Trilhas e corridas. Tivemos gastos com trilhas e corridas. Tivemos alguns gastos, na verdade, com trilhas e corridas. Eu tinha separado o valor de R$277,20 e eu gastei R$65 com o guia,
Gastei R$ 83,78 com a mochila e gastei R$ 94,58 com o tênis para trilha. Então, eu ainda tenho R$ 33 nessa categoria. Então, eu vou fazer toda essa movimentação de dinheiro, de tirar as coisas da caixinha para pagar a fatura do cartão. Como eu disse, eu concentro os meus gastos todos no cartão de crédito e eu deixo o dinheiro que eu designei, né, para aquele envelope, guardado numa caixinha da Nubank, porque isso faz com que renda algum dinheiro, mesmo que seja alguns centavos. E uma vez que a gente não terminou no vermelho, o que eu vou fazer agora é fazer alguns dos meus desafios que eu tenho, de desafios semanais. Eu vou estar fazendo o desafio dos R$ 2 e o desafio das moedas agora. Este desafio aqui, cada luvinha vale o valor de R$ 2. E eu tô guardando, é um desafio de inverno, né? Já que a gente tá no inverno. O desafio número 2 é esse, da Torre Eiffel. Cada torre vale o valor de R$ 2. Aqui a gente tem o meu desafio de número 3. Cada ícone vale o valor de R$ 2. Aqui a gente tem um desafio que eu já tô quase terminando. Ele é um desafio de signos, né? Aqui a gente tem Áries e Touro. E cada bolinha vale o valor de R$ 4. O desafio de número 5 é esse desafio com temática de Harry Potter, que eu gosto muito. Cada brasão vale o valor de R$ 4. E, por último, de desafio número 6, é um desafio que cada ícone vale o valor de R$ 4. Esse desafio vai ser para minha categoria de presentes. Eu tenho uma categoria de presentes. E sempre que alguém faz aniversário, quando eu quero presentear alguém, eu tiro dessa caixinha da Nubank. Então, esse desafio, quando eu terminar, ele vai ser direcionado para minha categoria de presentes. E esse desafio, quando terminar, eu vou escrever também que ele vai para minha categoria de Corém, que é a minha classe, né, que eu preciso pagar para poder trabalhar. Bem, aqui eu separei o valor de R$ 40 em notas fictícias, porque eu não saco dinheiro, né? O meu dinheiro fica todo na minha conta, mas esse é para representar o dinheiro que tá lá na minha conta. Então, eu só vou confirmar que eu tenho realmente R$ 40, porque é o valor que a gente vai usar hoje para salvar dinheiro nesse desafio dos R$ 2. Realmente temos aqui, então, o valor de R$ 40. E a forma como eu gosto de guardar dinheiro nesse desafio, eu uso um dado. Eu uso esse dado aqui que eu tenho no iPad. E se o valor que o dado girar for um número ímpar, eu coloco uma nota de R$ 2 por desafio. E se o valor que o dado me der for um número par, eu coloco 2 notas. Então, vamos lá. Para o desafio número 1, eu vou estar colocando uma nota de R$ 2. Para o desafio número 2, 2 notas de R$ 2. Desafio número 3, uma nota. Desafio número 4, 2 notas. Desafio número 5, 2 notas. Desafio número 6, 2 notas. Midnight energy, yeah. Let it go, let it go. Então, vamos lá. O desafio número 1 hoje ganhou o valor de R$ 6. Então, isso faz com que eu consiga pintar 3 luvinhas. Bom, então, no total, esse desafio até agora tem o valor de 20, 30, 32, 34, 36, 38, 40, R$ 42. Eu vou estar trocando isso daqui por uma nota de 20, R$ 42. Desafio de número 2. Cada torre Eiffel
custa o valor de R$2 e eu consegui guardar nesse desafio R$8, R$6, 2, 4, R$6, então eu posso pintar 3 torres. Ao total, então, esse desafio me ajudou a guardar 2, 4, 6, 8, R$10. Vou estar fazendo a troca aqui por uma nota de 10. Próximo desafio, desafio de número 3. Cada ícone vale o valor de R$2 e eu juntei nesse desafio, essa semana, 2, 4, R$6. Então, dá pra gente pintar hoje 3 ícones nesse desafio. Gente, eu não sou a pessoa mais artística do mundo, né? Mas então, nesse desafio, a gente guardou o valor de 2, 4, 6, R$8. Desafio de número 4. Cada bolinha desse desafio vale o valor de R$4. Eu consegui juntar, então, R$6. Então, uma bolinha e meia. Então, a gente não conseguiu terminar esse desafio. Oh, meu Deus. Esse daqui é o dinheiro desse desafio. Então, tá faltando R$2 pra terminar esse desafio. Eu espero que isso dê pra ver que é um coração, metade de um coração. Então, até agora, esse desafio me ajudou a juntar o valor de 100, 150, 152, 4, 6, 8, 160, R$162. Esse daqui eu vou mudar pra uma nota de 10. R$162. Eu acho que eu vou pensar com muito carinho em uma caixinha importante, né? Porque esse desafio me ajudou a guardar bastante dinheiro. Desafio de número 5. Temos esse desafio aqui do Harry Potter. Cada ícone vale o valor de R$4. Então, eu consegui juntar nesse desafio o valor de 2, 4, 6, R$8. Vou conseguir pintar 2 ícones. Ao total, então, esse desafio me ajudou a juntar até agora o valor de 30, 2, 4, 6, R$38. Por último, temos aqui o desafio da minha caixinha de presentes. Cada ícone nesse desafio vale o valor de R$4. Essa semana a gente conseguiu juntar 2, 4, 6, R$8. Então, vai dar pra pintar 2 ícones. Ao total, esse desafio dos presentes me ajudou a guardar o valor de 20, 2, 4, 6, 8, 30, 2, 4, 6, R$36. Então, antes de estar seguindo em frente, eu já vou estar vendo aqui na minha caixinha de desafios de R$2. E vou estar guardando o valor de R$40. Outro desafio que a gente precisa atualizar é esse desafio dos dias do mês. Estamos aqui no mês, então, de agosto, e eu ainda não preenchi nada. Para esse desafio, para cada dia do mês, eu rodo um dado, e o valor que dá esse dado é um dado de 6 lados, o valor que dá é o valor que eu vou salvar em uma caixinha específica, e quando for feriado, eu dobro o valor. Então, eu vou estar ajustando aqui pra gente começar a fazer esse desafio, porque ele já tá bem atrasado. E eu rodo um dado para cada dia do mês. Só vou fazer as contas para eu saber até que caixinha eu preciso rodar o dado. Hoje é dia 15. Então, a gente vai rodar o dado até essa caixinha. Vamos lá, então. Pro dia 1 de agosto, vou guardar o valor de R$3. Dia 2, R$5. Dia 3, R$2.
Pro dia 9, eu teria que guardar R$6. Como é feriado, eu costumo dobrar esse valor. Então, pro dia 9, a gente vai estar guardando o valor dobrado. Midnight energy, yeah. Isso daqui não é 9. Isso daqui é 6, porque eu rodei um dado de 6 lados, não tem como dar 9. Isso daqui é 6, gente. R$60. Então, eu vou estar transferindo para minha caixinha desse desafio o valor de R$60. Let it go, let it go, let it. Para o meu desafio das moedas, eu vou estar usando esses papelzinhos que simbolizam moedas de 25 centavos, né? E quando eu montei esse desafio, gente, eu ainda não tinha intenção de voltar a gravar pro YouTube. Então, por isso que eles estão meio feinhos, né? Até quando eu mostrar o desafio, vocês vão ver que ele não tá super bem impresso. Mas eu vou estar ajeitando isso para os próximos vídeos. Então, aqui a gente tem o valor de R$5 que a gente vai estar colocando no desafio das moedas essa semana, mais 25 centavos que é de rendimento, né? Rendeu 25 centavos nessa caixinha, então eu vou estar realocando esses 25 centavos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. A primeira moeda fictícia vai para o desafio número 5. A segunda, 8. Terceira, 7. A quarta, 1. Midnight energy, yeah. Let it go, let it go, let it. Última moeda para o desafio de número 7. Let it go, let it go. Don't talk, don't think, just move, let it. O primeiro desafio. Esse primeiro desafio é o desafio... Todos esses desafios, na verdade, que eu fiz foram inspirados em princesas da Disney. Cada bolinha vale o valor de 25 centavos. Tem algumas bolinhas que valem R$1, mas elas já estavam denominadas antes, né? Então, o primeiro desafio é o desafio da Bela. E ele ganhou 50 centavos. Então, eu vou estar pintando 2 bolinhas. O desafio, ele é um desafio deitadinho. Então, esses 3 desafios são o desafio número 1. Desafio número 2, que é esse desafio aqui da... Como chama essa princesa, gente? Ah, esqueci o nome dela. Mas esse desafio ganhou também 50 centavos. Então, eu vou estar pintando 2 bolinhas. Esses desafios são desafios que vão me juntar não muito dinheiro, né? Mas é um dinheiro a mais que eu consigo juntar. Toda vez que eu percebo que a minha conta tem algumas moedas lá na minha conta, eu trago para esse desafio. Desafio de número 3, que é esse desafio, ele também juntou o valor de 50 centavos. Desafio número 4 juntou só 25 centavos, então uma bolinha só. Eu acho que para os próximos vídeos talvez eu corte, né, esses desafios, porque ele tá muito grande. Desafio da Branca de Neve. Juntou o valor de 50, 75, R$1. R$1. Então, eu vou estar pintando esta bolinha, porque essa bolinha vale R$1. Desafio da Cinderela juntou 50 centavos. Desafio da Bela juntou... É Bela? Aurora, né? Juntou R$1,25. Então, eu vou estar pintando um valor de R$1, que é esse, mais o valor de 25 centavos. E por último, o desafio da Ariel juntou o valor de
75 centavos. Então, vou estar pintando 3 bolinhas. Então, aqui na caixinha, vamos estar colocando também no desafio das moedas o valor de R$ 5,25. Bom, é isso que eu tenho pra vocês hoje, espero que vocês tenham gostado. Tava morrendo de saudade de voltar a postar aqui, espero que tenha alguém por aí. Mas se não tiver também, sejam bem-vindos se você é novo aqui no canal. E até a próxima semana. Tchau!